Oi, oi. Eu fiquei buscando o que eu ia trazer, né, de devocional. E eu tava um pouco perdida, pra ser sincera. Sabe quando não vem nada assim? Aí do nada eu tava hoje com caderno, bloco de anotação, tipo, um tanto de coisa assim, que parecia ser aleatória. E quando eu fui ver, tudo se unia num texto, numa mensagem. Eu falei assim: é isso. E é isso que eu tô aqui pra compartilhar com vocês. Então, primeiro que eu tava fazendo um curso, e nesse curso foi citado algumas coisas, como por exemplo, o termo derrota provisória, que todo fracasso carrega a semente de um aprendizado. Que às vezes a gente passa por situações ruins na vida, situações difíceis, e a gente pensa, nossa, mas eu tô vivendo essa fase, eu tô vivendo isso, mas sempre tudo que acontece de ruim traz pra gente uma semente de um aprendizado, alguma coisa aquilo vai ensinar pra gente, né? E tem veio também sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Mentalidade fixa, basicamente, é eu sou a minha fase. Ou seja, eu sou aquilo que eu tô vivendo. Então, eu tô vivendo uma situação que eu me sinto fracassada, então eu sou um fracassado. Ah, eu tô vivendo uma situação que eu me sinto um perdedor, então eu sou um perdedor. Então, a pessoa se faz a fase que ela tá vivendo, ela não entende que é um processo. Já a mentalidade de crescimento é não, eu não sou a minha fase. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou aquilo que Jesus, isso é o que eu trabalho muito com os meus meninos, né? Da gente, nós temos o caráter de Deus em nós. Então, aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, eu tomo posse para mim. Eu sou mais que vencedora. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, todas as palavras que dizem a respeito à identidade de Deus, ela também se aplica a nós. Então, a gente entender que a gente não é a fase, mas a gente é aquilo que o Senhor projetou para si, né? E aí, sobre isso ainda, aí eu fui procurando no livro que eu, um caderno, gente, caderno de curso, de poesia, tudo ilustrado. Aí tinha uma que eu ainda não tinha lido, que diz respeito à beleza da glória de Deus. E olha que legal. Fala assim, ó. Em seu projeto, fomos criados à sua imagem e semelhança. Não havia em nós o que se envergonhar. Mas no momento que, por escolha, o pecado na humanidade entrou, veio em nossa natureza o vitimismo, a acusação, a vergonha. Como esconder de um Deus que tudo vê? O relacionamento perfeito se rompeu. O Deus que pelo nome nos chamava pelo jardim, devido ao pecado, intimidade se perdeu. Por meio de leis e sacrifícios, podíamos a ele nos achegar. Mas aquele que estava conosco no jardim, associamos a trovões e tempestades, do monte a nos falar. Mas a natureza dele não mudou, pois ele era e sempre será visto por sua justiça e bondade. Nós nos perdemos pelo caminho. Então caminho ele se fez, por meio de Jesus, parte da Trindade. A morte de cruz, o está consumado, estabeleceu a nova maneira de conosco se relacionar. O véu foi rasgado. Então, como encontrar essa presença do jardim? Como ver o invisível? Como reconhecer um Deus puro e imaculado nesse mundo decaído? Assim encontramos nosso propósito, nossa missão. A beleza da glória de Deus já foi revelada. Se expressa em Sua palavra e em Sua criação. Enxergar o sobrenatural, ver o seu amor. Basta olhar para Jesus e, pela fé, acessar o Criador. Então, isso diz respeito ao que a gente encontra em Gênesis sobre o jardim do Éden. Deus tinha um relacionamento assim constante com o homem, né? Fala que Deus procurava o homem pelo jardim, chamava o homem. Então você vê que era um relacionamento de intimidade. Tanto que a primeira reação do homem ao experimentar o pecado foi o quê? Se esconder de Deus. Aí entrou o vitimismo, entrou a acusação, e tudo isso veio decorrência do pecado. E é isso que muitas vezes a gente vive. A gente está ali em intimidade com o Senhor, a gente está frequentando uma igreja, a gente está em relacionamento com os irmãos, e do nada você se esconde, você se isola e você não se sente mais parte, você fala, não, você não consegue, por quê? Mas isso tem a ver com essa questão do pecado. O pecado gera isso na gente, sabe? Ele tende a nos afastar de Deus. E aí me trouxe um trecho do The Chosen, né? Uma série que tem no Netflix que eu adoro e super recomendo. E aí teve um episódio que teve um texto que eu falei assim, não, gente, eu preciso anotar esse texto. Que fala assim, nossas vidas são dolorosas às vezes. Então achamos que a vida é cheia de escassez e não de abundância. Mas há aqueles momentos do nada. De alguma forma o mundo expressa seu desejo de ser inteiro. E de repente Deus intervém. E somos retirados da nossa cegueira e somos convidados à redenção. Gente, eu achei tão incrível, olha só. A nossa vida é dolorosa às vezes.
E quando ela é dolorosa, o que a gente sente? Aquilo que eu falei lá no início? A gente se sente a fase. A gente vê que o mundo é cheio de escassez, o mundo é cheio de... Nossa visão é porque a gente está vivendo um momento ruim. Então a gente vê a vida com os olhos como se tudo fosse ruim. Só que aí de repente acontece alguma coisa no seu dia, na sua vida, alguma situação que você sente uma vontade de ser inteiro. Você fala assim, peraí, eu não sou completo, falta alguma coisa em mim. Eu não sou... Aí vem aquele questionamento. E é nesse momento que você percebe que Deus interveio e que ele tira a nossa cegueira e nós somos convidados à redenção. O que é essa redenção, gente? É a gente ter o contato de volta. É aquilo que eu li lá na poesia. A gente tinha um contato com Deus, veio o pecado e nos separou, e a gente sente a vontade de quê? De voltar ao contato com o Pai. Então, o convite que eu tenho a vocês hoje, se fosse um convite, é o convite à redenção. É você reconhecer Jesus na sua vida. Você perceber que às vezes é essa mensagem que está sendo um canal dele no seu dia, uma maneira que ele tem de falar ao seu coração. Então nós temos aqui duas opções. Essa mensagem pode servir para mim e realmente, Senhor, eu quero uma mudança. Abre o seu coração. O Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós, ele tira de nós a cegueira e a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente, porque a gente deu permissão. Deus não é sem educação, ele não vai chegar empurrando na sua vida e entrando de qualquer jeito, não. Ele precisa que você dê legalidade. Como que eu vou dar legalidade, Kelly? Falando. Igual se a gente estivesse aqui conversando, falando, Senhor, eu não sei o que aquela doidinha lá estava falando, mas eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu reconheço que o Senhor veio, que o Senhor morreu pelos meus pecados, o Senhor morreu na cruz e ressuscitou e que o Senhor vai voltar um dia para me buscar. Eu acredito nisso. Se você fala, Senhor, habita no meu coração, me perdoa de todas as coisas ruins. Pode ter coisas que você fez sem nem saber que isso foi trazendo coisas ruins, que você hoje sofre consequências. O Senhor, ele tem a capacidade de lançar tudo no mar do esquecimento e ele te vê como ele te projetou para ser. Ele não vê a sua fase, ele vê o projeto desde de você estar no ventre da sua mãe. Ele te chamou e ele tem uma missão pra gente. E a nossa missão não é viver no nosso mundinho, não é fazer igual eu tô fazendo, é entender a verdade e passar pra frente. E passar pra frente. Então por isso que eu falei que esse vídeo tem dois propósitos. Pode servir para você e você usufruir, mas também pode ser que você já entende essa verdade e você vai precisar passar essa verdade para frente. E às vezes você tem vergonha, você, eu não sou boa de falar, eu não gosto. Tá tudo bem, compartilha com alguém, sabe? O Senhor, ele nos usa e eu tenho ficado sempre inquieta, eu preciso falar. Então a gente vai falar. Então espero que tenha servido para você, assim como o Senhor juntou todos os pontinhos que pareciam aleatórios, né? E ele foi e construiu essa mensagem. Eu tenho certeza que você também pode ser um canal para abençoar a vida de outra pessoa. Então tenha um ótimo dia e que o Senhor continue ministrando aos nossos corações.